Estou aqui hoje no YouTube para poder fazer um vídeo para vocês, respondendo uma pergunta que o pessoal sempre manda no Instagram, em relação a reservatório. Por que alguns projetos têm reservatório e outros projetos não têm? Quais os parâmetros técnicos que eu uso de referência para tomada de decisão, se vai ter reservatório ou não vai ter? Enfim, qual que é a avaliação que eu faço? Então vim trazer alguns casos práticos para poder ficar mais fácil de entender sobre a decisão de optar por um reservatório. Primeiro ponto, outorga. Tem alguns lugares, por exemplo, em rios maiores, aqui pegando o exemplo de uma fazenda que a gente está com um projeto em Araçatuba. Aqui a gente sobrevoando o rio Tietê, olha só. A gente está com um projeto de 200 hectares, né, serão 4 pivôs, mais 80 hectares de aspersão em malha, nas margens desse rio aqui. Precisa de reservatório? O desnível não é tão alto, o rio ele é acessível, apesar dele ter uma oscilação ao longo do ano, mas com a bomba submersa que a gente vai utilizar, esse problema vai estar resolvido. Aqui a gente vê as margens do rio Tietê, a gente já vê que água não falta. Nesse caso, a outorga é muito flexível com relação à vazão do rio. Se você colocar uma bomba de 150 cavalos ou 3 bombas de 40 cavalos, por exemplo, que é o nosso caso, essa vazão instantânea não vai interferir no volume do rio, porque é um rio muito grande. Agora, por outro lado, você já pega uma outorga como essa aqui, que é da região de Bom Despacho. A gente vê que a vazão ela é limitada em litros por segundo durante muitas horas por dia. Então não coincide o número de horas em funcionamento por dia da bomba, do sistema de irrigação, não consegue coincidir com a disponibilidade de água que a outorga libera para mim. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa água, colocar ela dentro de um reservatório para depois eu poder utilizar ela. Aqui a gente tem um reservatório e aqui a gente tem o lugar onde a água é captada. A gente vê que é uma área suja, uma área com mato, é um brejo, vamos dizer. Então não tem aquela fartura de água. Então a gente tem uma vazão bem leve, vamos dizer, durante várias horas por dia. A gente acumula essa água dentro do reservatório e dali para frente a gente faz a irrigação com menos horas por dia. A gente consegue ter essa flexibilidade. Por exemplo, aqui mostrando essa outorga, a gente vê que a vazão que é liberada para uso de irrigação é de 6,08 litros por segundo. E o período máximo, né, em horas por dia que eu posso utilizar no pico da seca são 22 horas por dia. Então não quer dizer que o meu sistema de irrigação, dificilmente eu vou conseguir encaixar ele com essa vazão de 6,08 litros por segundo. E até mesmo uma questão de estoque. No dia que eu não precisar irrigar, eu posso guardar esses 6,08 litros por segundo durante as horas que a outorga libera para mim. Para o dia que eu precisar dessa água, ela está estocada lá no reservatório. Bem, então eu já abordei a questão da outorga, né, sobre a disponibilidade de água pela outorga que você obteve e ser compatível com o seu bombeamento. Agora, em relação a questões técnicas, um dos principais motivos se deve ao acesso à captação. Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma fazenda que a gente visitou em Presidente Olegário. Só da parte do rio até o lugar onde estarão os pivôs e a irrigação e aspersão, né, nas calcinhas, são mais de 150 metros de desnível. Então você imagina, você tem uma bomba lá no rio que consegue vencer todo esse desnível e ainda chegar com pressão o suficiente para poder tocar o sistema na parte mais alta. Então isso é muito complexo. Então a gente tem que tirar essa água lá de baixo, trazê-la para cima, colocar ela num lugar mais acessível e dali para frente a gente bombeia. O segundo motivo para você ter que fazer um reservatório é quando você tem um ponto de captação muito inacessível, difícil de chegar, muita pedra, barranco. Então você acaba optando por colocar às vezes uma bomba submersível que joga essa água um pouco para cima e dali para frente você consegue trabalhar tranquilo. Por exemplo, aqui um modelo de reservatório, não é um projeto que foi feito pela gente, mas que a gente visitou, um projeto muito bacana, é no Mato Grosso do Sul. São 8 pivôs sendo tocados com uma água que está a 4 quilômetros de distância, a mais de 100 metros de desnível. Então pensa o custo de bombeamento, se você fosse praticamente inviável, né? Não tem como você bombear água direto do rio para poder tocar esses pivôs. Então você concentra essa água, é um reservatório para mais de 200 milhões de litros e dali para frente você tem as bombas dos pivôs afogadas, abaixo do nível da água. Então isso traz um custo-benefício para o projeto muito mais atrativo. Também no Mato Grosso do Sul a gente tem aqui também um outro cliente, que o rio está num lugar muito inacessível, muito difícil de levar energia, levar bomba. Então foram colocadas as bombas nesse rio, jogando nesse reservatório. Mas como esse reservatório já tinha uma mina, né? Então não foi necessário no caso
fazer colocar a geomembrana. Então é um reservatório feito somente na terra mesmo. Não tem problema de infiltração porque já é um lugar úmido. Mostrando aí mais um exemplo para vocês. Agora, exemplificando mais um caso também, esse aqui é um projeto lá para Goiás. Nesse caso, a gente vai ter um reservatório no meio do caminho aqui. Vai ter a bomba no rio e do reservatório, ao lado da área da irrigação, a gente vai ter as bombas para pressurizar o sistema. Por quê? Aqui nessa linha vermelha é onde passa a rede de energia. Então a gente fez todas as contas e viu que era mais viável levar energia para uma bomba pequena no rio, que abastece um reservatório, dali para frente a gente ter as bombas da irrigação, até mesmo por uma questão de desnível, do que já colocar as bombas, levar energia para 2 bombas potentes dentro do rio para poder irrigar essa parte de cima. Então mais um caso prático. Outro motivo para optar em fazer um reservatório é quando você tem irrigação por poço artesiano. Claro que existem bombas multistágio que você consegue bombear direto do poço para irrigação, mas em algumas situações, por questão de viabilidade, às vezes pela vazão do poço, às vezes uma questão de segurança, você depender, se o poço a bomba do poço der algum problema, você vai ficar sem irrigação. Então você tem uma folga ali, é interessante aqui, exemplificando um projeto que a gente tem lá no Maranhão. Lá o caso interessante é que com poço raso você consegue uma vazão alta. Então a gente tira a água do poço, joga dentro de um reservatório e dali para frente a irrigação acontece normalmente. E outro motivo que você também pode ter para poder fazer um reservatório é por lazer. Esse aqui é um reservatório que é de 12 milhões de litros, que foi colocado até um quiosque no meio dele. Eu que o diga que serve para lazer, né? Até deu um mergulho no dia que inauguramos a irrigação lá. Então, além de servir como um estoque de água, ficou bonito na entrada da fazenda, depois foi colocado grama, aqui tem a foto da construção aqui, um guindaste colocando o quiosque. Então ficou um projeto bastante legal e mais um motivo. A questão estética da fazenda, poder aproveitar, além de servir como reservatório também. Esse aqui, por exemplo, garante que a fazenda vai conseguir irrigar o milho dela para silagem durante 60 dias ao menos. Então, outro motivo é a questão do estoque. Recapitulando aqui, a gente falou sobre a necessidade de reservatório em função da outorga, da vazão que você tem disponível, a questão de ser por poço artesiano, dificuldade de acessar a captação, questão financeira, técnica, energia. Então agora você já tem essa clareza sobre as premissas que a gente segue, os parâmetros técnicos para poder utilizar o reservatório ou não. E no próximo vídeo, para poder não ficar muito extenso aqui, eu já vou falar sobre o tamanho do reservatório e o dimensionamento do reservatório. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês com relação às premissas que a gente segue na tomada de decisão se vai optar por um reservatório ou não. E para não ficar um conteúdo muito extenso aqui, agora que você já sabe quais são os parâmetros técnicos que a gente segue, no próximo vídeo já irei falar sobre o dimensionamento. Qual que é o tamanho desse reservatório, qual o volume que eu preciso, quanto que custa aproximadamente, como é que funciona. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Hoje a gente fica por aqui com essa dica, espero que vocês tenham gostado. E não esquece aqui de assinar o canal, curtir, qualquer dúvida é só comentar aqui que a gente vai continuar gravando. Valeu, abraço!